Boa noite. Bom demais, hein? Parabéns ao coral, parabéns à pianista, arrebentando, não é? Neto, Regente Neto, parabéns. O louvor está muito bonito também, né? Hoje pela manhã eu estava falando para 7 vocalistas, não é? Tivesse 15 aqui, coisa linda, né? Ver o povo disposto e cantando, glória a Deus. Malaquias, perdão, minha voz está falhando. Malaquias capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Saudações paranistas aí, né? Para os paranistas de plantão, ganhamos hoje de 1-0. Pérolas negras, não me pergunte, é lá do Rio de Janeiro o time, né? O coxa eu não sei quanto deu, né? Quem está com o celular aí? Esconda. A gente é iludido, o paranense é iludido. Eu estava ali na salinha dos pastores, ali perguntando quantos quilômetros daqui a Cianorte, porque eu estou pensando em ir lá ver o jogo, o próximo jogo. Ganhamos 2, já quero ir para Cianorte, né? 7 horas de viagem. Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Malaquias quer dizer mensageiro de Deus. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Vou ler novamente o verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos agora, obrigado por sua palavra, por tudo quanto o Senhor fez já essa noite, nesse lugar, nessa igreja, e o nosso desejo agora é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu esses dias conversando com um colega, e conversa casual, ele disse assim, eu estou bravo com Deus. E ele falou, já tinha falado isso algumas vezes, eu estou bravo com Deus. Eu perguntei para ele, e você acha que tem alguma chance? Ele eu acho que não. Isso me fez pensar, e é tão comum as pessoas questionarem as ações, o agir de Deus na sua vida. Isso me fez pensar como nós facilmente, de fato, questionamos o nosso contexto, a nossa realidade. Poxa, por que tem que ser assim? Por que eu estou vivendo isso? Por que a minha realidade é essa? Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa errada. Essa herança, ou esse jeito de falar, às vezes nem está lá se bem que a boca fala, o coração está cheio, né? Mas nem está lá tão maduro no coração, às vezes é só da boca para fora mesmo, mas é uma herança, primeiro que vem lá do Jardim do Éden já, né? O diabo colocou isso no nosso coração, essa nossa vontade de questionar a Deus. Quando, por exemplo, Eva conversando com a serpente, a serpente fala, diz assim para Eva, então Deus disse que você não pode comer de árvore nenhuma, né? Na verdade, Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito que ela não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e da árvore da vida. Deus diz que você não pode comer o fruto de árvore nenhuma. Aí ela começa a questionar, e aí ela diz assim, não, eu não posso comer, porque senão eu não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão os meus olhos vão se abrir. Aí o Satanás diz assim, não, na verdade, não é bem assim, você pode comer. Que Deus está dizendo isso, porque se você comer, você vai ter conhecimento, você vai conseguir discernir as coisas. E aí ela já começa a duvidar da palavra de Deus, e no coração dela, como no coração de Adão depois, plantou-se a sementinha da dúvida. Será que o que Deus está fazendo, o que Deus me falou, é isso mesmo? Será que essa promessa de Deus, ela vai se cumprir? Isso se reflete um pouco aí já na filosofia, no que aconteceu no século XVIII, no iluminismo. Esse iluminismo que não é só isso, mas que se traduziu também no humanismo antropocentrista. O homem passa a ser a razão das coisas, o centro.
E aí, então, é do homem que emana a verdade. E tudo que é metafísico, tudo que não pode ser explicado pela ciência, é facilmente questionado. Então, o ser humano, quando precisa apelar não no sentido ruim, negativo, mas ele precisa considerar a fé, quando ele precisa da fé para viver, isso a gente precisa sempre, ele já questiona, poxa, será que é assim mesmo? Porque eu não posso ver, eu não posso explicar. Porque se eu não posso explicar pela ciência, há de se duvidar. Mas não tem como viver, você que é crente, você que um dia conheceu Jesus no seu coração, não tem como viver sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então sim, a sua vida, ela é inexplicável, em vários momentos. O seu contexto, aquilo que aconteceu, o que vai acontecer, porque a vida é surpreendente, não é? A gente é surpreendido, nós somos surpreendidos diariamente, e às vezes com surpresas ruins. Minha mãe que fala, né? Às vezes a minha mãe pergunta, filha, alguma novidade? E eu falo, nenhuma. Dela, que bom. Porque nem sempre a novidade é boa, não é? Então, mas às vezes quando ela não é boa, e isso pode acontecer, nós somos surpreendidos, se nós não tivermos fé para entender que Deus continua no controle de todas as coisas, a gente vai sucumbir. A gente vai começar a querer militar mesmo. Deus, eu estou bravo com o Senhor, porque o Senhor está fazendo alguma coisa que eu não quero. O Senhor esqueceu de mim? Essa tendência, ela não é nova, ela não é iluminista, ela nasce no jardim, mas ela é vista, ela é iluminista também, mas ela não nasce lá, mas ela não é vista só nesses momentos da história. Se nós voltarmos, por exemplo, a Moisés. Moisés é tirado do Egito, de um lugar difícil, eram escravos. Para num dado momento, depois de um primeiro perrengue que passaram, o povo começou a dizer, e o próprio Moisés representa o povo, Deus, por que nos tirasse de lá? O Senhor errou, aconteceu alguma coisa, não era para sair agora, poderia ter ficado mais um pouco. Deus te tira um trabalho miserável. Isso já aconteceu com alguns aqui. Deus tira você de um trabalho miserável. Você sabe que você estava sofrendo. Você vai para um outro trabalho. Na primeira dificuldade no outro trabalho, você pensa, poxa, mas será que lá atrás era tão ruim assim? A gente com muita facilidade quer voltar para o Egito. Pense, por exemplo, no que faz Marta. Quando o seu irmão começa a passar dificuldade, seu irmão morre. Não é? Lázaro morre. E aí ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, se você tivesse aparecido antes, ele não teria morrido. É como se ela dissesse, você não se importou. Você esqueceu, deu errado aí. Acho que o seu amor por ele não era tão grande, essa amizade não era tão grande. Pare para pensar, por exemplo, o que os discípulos dizem para Jesus, quando o barco começa a tempestade começa a vir, e os discípulos vão acordar Jesus. E a frase que os discípulos dizem para Jesus é, Jesus, não te importa que soframos? Jesus, você não se importa com isso que está acontecendo? Começam a questionar a bondade de Deus, como se tivessem, você está mais preocupado com o teu sono, com o teu descanso, do que comigo, Senhor? Olha que petulância. E é assim que, por vezes, nós nos comunicamos com Deus. Abacuque, num dado momento, ele vai dizer assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Até quando, Senhor, eu vou ficar aqui orando, pedindo, querendo, e o Senhor aí, como se nada estivesse fazendo? Esse é o homem, esse sou eu e você, infelizmente. Então, aqui, agora eu vou caminhar um pouco para o livro de Malaquias, mas antes, sem admirar ainda mais Jó. Por quê? Nós achamos, infelizmente, que a gente é bom em tudo, né? É difícil fazer essa autocrítica, de repente lá na sua atividade, quando alguém vem e questiona uma ação tua, a primeira coisa é se defender. Não, mas você não sabe isso. E a gente tem uma dificuldade muito grande em admitir as nossas falhas e etc. E a gente acha que a gente manja mesmo. Estava escutando a rádio esses dias, gosto muito de futebol, devo perceber pelo meu infame comentário no início da palavra. Mas eu estava escutando a Transamérica, eu gosto muito de um cara chamado Facnello, que é vereador, né, e também ele apresenta lá o programa. Aquele programa é eterno, porque sempre que eu ligo o rádio ele está passando.
Pode ser às 4, às 5, às 7, às 8, está lá eles falando. E eu achei incrível um comentário dele, porque o ouvinte disse assim, eu não concordo com o Atlético ter poupado os seus jogadores para o jogo tal. Aí o Faquinello disse assim, mas de novo a gente vai entrar nessa discussão? Não, você está certo, ouvinte, você está certo. Errado está o fisiologista do time lá, que estudou a vida inteira para isso, que tem faculdade, de mestrado, doutorado nisso, trabalha há 30 anos nessa profissão. Ele está errado. Certo está você, que joga futebol uma vez por semana e enche o bucho de churrasco, mas você está certo. Aquilo me fez pensar na facilidade que nós temos de, com os nossos comentários, fechar a questão. A vida do outro está uma lasqueira, está difícil, ele está se quebrando para consertar a vida dele. A gente olha de fora, mas se ele fizesse isso... A gente tem aquela velha frase, a gente tem solução para o problema de todo mundo, né? Mas para o nosso está difícil de achar. É uma facilidade de resolver a vida dos outros, porque a gente acha que a gente conhece, que a gente manja. E aí, nessa relação, nessa projeção espiritual, acontece também na forma como nós nos comunicamos com Deus. Aí eu falava que eu admirava ainda mais Jó. Olha o que Jó diz. Jó 9:2. Na verdade, sei muito bem que isso é verdade. Ele estava conversando aqui com os colegas. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis nenhuma vez em 1000 tentativas. Ainda que eu quisesse questionar a Deus, eu não conseguiria reunir argumentos significativos nem em 1000 tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele e ficou em paz? Ninguém. Bom, e aí eu vou para o livro de Malaquias, no capítulo que nós lemos. O livro de Malaquias, ele é interessantíssimo, ele é cheio de controvérsias. Malaquias mensageiro, aqui não é a palavra do profeta, é a palavra do próprio Deus. Deus usa o profeta para falar a um povo incrédulo, um povo muito difícil. A questão aqui era a forma como o povo estava entregando a adoração. E são mais de 7 questionamentos que Deus faz, e por 7 vezes Deus diz que o povo estava duvidando da palavra dele. O povo estava questionando a verdade dita pelo próprio Deus. No texto que nós lemos agora, Deus fala assim, eu amo vocês. Aí o povo responde, mas em que nos tem amado? Olha que loucura! Eu amo vocês, mas Senhor, olhando bem aqui para a nossa realidade, em que o Senhor tem nos amado? Porque não parece. Então esse diálogo super delicado, difícil e bem duro da parte de Deus, é o contexto do livro de Malaquias. E algo que para mim chama muito a atenção, é que Deus o tempo todo, Ele faz aqui questão de exortar o povo, mas no pleno significado da palavra exortar, que eu já falei algumas vezes para vocês. Exortar significa acabar com a pessoa. Eu vou exortar o Neto. Neto, você cortou o seu cabelo, Neto. O seu cabelo, você passava Elsevin da L'Oréal naquele cabelo, Neto. Não era qualquer shampoo, não é? É lógico, é uma brincadeira. O Neto, quem não conheceu o Neto aqui, você vendeu aquele cabelo, né, Neto? Deu um dinheiro bom, que eu sei que aquele cabelo era bonito. Está bonito agora também, viu, Neto? Tá bom? Mas eu vou exortar o Neto, sei lá, por alguma outra coisa. Não, Neto, você fez isso aqui. O Neto saiu cabisbaixo, eu não presto, eu não sei o quê. Não, isso não é exortar. O que é exortar? É colocar para cima. Aí parece que é um contrassenso aqui, é um paradoxo. Porque eu sempre aprendi que exortar é apontar o erro, mas é apontar o erro colocando para cima. É diferente, vamos supor, eu não vou mais pegar no pé do Neto, você conheceu uma pessoa, a pessoa, ela, vou inventar um pecado aqui, sei lá, ela roubou. Não, roubo é muito, né, roubou, é muito coisa. Vamos pensar assim, ela mentiu, gula, pecado da gula. Isso não acontece com quase ninguém, só quando a gente vai na Jardins Grill, que aí quer fazer valer a pena. Você não vai pagar R$150 para comer só salada. Nem sei quanto custa a Jardins Grill. Tá, mas vamos pensar assim, da gula, ela mentiu. Cara,
se a pessoa mentiu, o que você vai fazer? Você é um mentiroso, seu desgraçado. Agora aí, ó, viu? Filho do diabo, teu capeta é teu pai. A pessoa sai que sai. E não é assim. Eu estou estereotipando a situação, mas vocês sabem muito bem como é possível, quando você sabe que alguém errou, você colocar a pessoa para baixo, ela sente uma derrotada. Isso não é exortar. Exortar é colocar para cima. Fulano de tal, você errou. Eu já errei também. E como é difícil vencer esse problema. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu já consegui vencer isso, e eu consigo te ajudar. A pessoa sai da conversa, ciente do seu problema, mas animada para melhorar. E isso é evangelho. Evangelho é o convite para uma nova vida. Evangelho não é o convite para o inferno emocional. O evangelho é o convite para a vida. E é interessante, a gente faz muito isso, gente. A pessoa acabou de se converter, você quer que ela resolva todos os problemas da vida dela. A pessoa às vezes acabou de conhecer Jesus, você tem que conhecer Jesus, você tem que largar isso, e não sei o que mais. Calma, vamos junto, vamos aos poucos conhecendo. O próprio Espírito Santo vai convertendo esse coração, vai ajudando no processo. A gente coloca um peso nas costas das pessoas, como se o evangelho fosse o evangelho do não. Não pode, não faça, não vai. Calma. Tudo deixa que Deus vai convencendo. Vamos falar do sim, do que pode, do que deve, ou daquilo que é bom, do que o evangelho oferece. Isso é evangelho. O evangelho é o convite e a vida. É a morte também. A morte para si mesmo. Mas ela vem revestida de uma vida maravilhosa, que é a vida de Jesus. Cristo morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Bom, então nessa situação, o livro de Malaquias, ele é muito assim. É Deus exortando o povo, mas dizendo o tempo todo algo que pode ser traduzido por uma palavra: descanse. É maluco você encontrar isso aqui. Olhe, povo, vocês estão fazendo isso, mas eu quero dizer uma coisa: se fizerem diferente, descanse. É isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhada no verso 2 e no verso 3. A gente já leu algumas vezes, vou ler novamente. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aí ele continua falando justamente desse contexto de Esaú. Bom, todo mundo lembra da história de Esaú e Jacó. Quem era o filho primogênito? Aquele que tinha direito à herança. Quem era? Esaú. Contudo, nessa dinâmica, Deus olha para esses dois irmãos e resolve escolher o mentiroso. Quem era o mentiroso? Jacó. Nessa coisa maluca do evangelho de Deus, da palavra de Deus, Deus olha para aqueles dois irmãos e diz assim: eu não escolhi você, eu escolhi esse. Não, mas se alguém tivesse um comentarista do lado, eu ia dizer: não, mas senhor errou. Porque esse aqui é o primogênito, esse outro ele não é o primogênito e além de tudo ele é mentiroso. Não, mas eu não escolhi esse aqui, eu escolhi esse aqui. Eu vos tenho amado, povo de Israel. Eu vos tenho amado apesar de vocês. Eu vos tenho amado mesmo vocês não sendo o mais bonito, mesmo vocês não sendo da melhor família, mesmo vocês não merecendo amor nenhum. Eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mesmo que você olhe para si mesmo e diga: eu não valho nada. E Deus diz: você tem razão, mas eu vos tenho amado mesmo assim, porque o amor que eu tenho por você é meu. É o meu bel prazer, como diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, não depende de você. Por isso, desfrute desse amor. Isso é maravilhoso. Porque a gente fica procurando razões para ser amado. E isso a gente traz da família, a gente traz sei lá da onde. A gente olha para si e fala assim: eu não mereço esse amor. Eu olho para o irmão que do meu lado na igreja e falo assim: esse sim Deus deve amar, mas eu me conheço. Deus te ama, ponto. Apesar de quem você é. Mas Ele se recusa a deixá-lo dessa maneira. Isso é o chamado divino para transformação, para santificação. Mas à medida que eu me santifico, isso não faz aumentar ou diminuir
o amor que Deus tem por você. Eu vos tenho amado, diz Deus a Israel. Israel, diante daquela dificuldade imensa, mas em que o Senhor tem nos amado? Aí Deus diz, não lembram de Esaú? Eu não escolhi Esaú, eu escolhi vocês, apesar de vocês. Quando a gente olha para o povo de Israel, quando a gente olha para o povo de Deus e vê quem era esse povo e a forma como Deus manifestou, Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo. Deus poderia ter escolhido qualquer outro e colocado em qualquer outro lugar. Deus escolheu Israel, apesar de Israel. Deus está dizendo a eles assim, descansem. Descansem. Eu quero começar essa palavra aqui a vocês no Evangelho de Malaquias, e como se Deus estivesse dizendo isso, disse isso ao povo de Malaquias e diz a nós, eu quero começar essa exortação dizendo o seguinte, eu tenho amado vocês. Eu conheço vocês. Eu sei que vocês por vezes se sentem imerecedores desse amor, afinal de contas vocês se conhecem, e eu também os conheço muito bem. Mas mesmo assim, eu vos tenho amado, e porque eu vos tenho amado, eu tenho trabalhado o seu coração, para que você não permaneça dessa forma. Quantas vezes, amado, mas quantas vezes, Deus me repreendeu por seu amor, com o seu amor. Eu vou explicar isso. Estava eu me sentindo a última das criaturas, de repente fiz alguma coisa que não devia, e eu ficava esperando a cintada de Deus. Você já viveu isso? Você fica esperando a chibatada. Você fala, agora vem, Senhor, eu vou perder o emprego, Senhor, eu vou chegar em casa e a minha esposa vai fazer tal coisa, eu vou chegar, porque assim, às vezes Deus usa a esposa, né, como instrumento da vingança, não, brincadeira. Mas eu vou, alguma coisa vai acontecer, e você fica ali se achando imerecido, e Deus te dá um presente. Acontece o oposto. Você está esperando o vazio de Deus, o silêncio de Deus, e Deus te dá um presente. As coisas começam a acontecer melhor. Se você é um crente safado, e tem essa categoria, você vai dizer, poxa, então não interessa, não importa o que eu faça, Deus vai me abençoar mesmo assim, então eu vou fazer tudo que tiver para fazer, e Deus está me abençoando. Isso não é pensamento de gente que conheceu a Jesus e tem o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai pensar, Deus, o Senhor me humilhou. O Senhor me humilhou. E o Senhor, com a sua pedagogia maravilhosa, me ensinou que o amor constrange. Deus me perdoa. Eu não merecia isso agora. Eu merecia a chibatada. E o Senhor está me dando esse presente. Me perdoa, Senhor. O teu amor me constrange. Essa é a pedagogia. Às vezes pode vir a chinelada. Deus pode usar a pedagogia que Ele quiser. Mas isso é um exemplo de como Deus diz para nós, mesmo em meio às adversidades, eu vos tenho amado e nunca duvide disso. Descanse nesse amor. Como é que o amor de Deus se manifesta nas nossas vidas, para isso não ficar muito no campo das ideias? O amor de Deus se manifesta na sua vida por meio da sua família. Não é? Você não percebe a fidelidade de Deus à medida em que você está vivendo com os seus? O amor de Deus se manifesta na sua vida à medida que você tem o sustento necessário, na prática, para pagar as contas. O amor de Deus se manifesta na sua vida quando, mesmo quando não tem o dinheiro para pagar as contas, essa paz que está aqui dentro é inexplicável, porque o contexto está bagunçado, mas eu tenho certeza que Deus é fiel. Isso é o amor de Deus. É Ele trabalhando o seu contexto, o extra e o intra. E assim você vive bem. Bom, capítulo 2, verso 17. Livro de Malaquias, capítulo 2, verso 17. Diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Veja se isso não é muito comum. Talvez não nessas palavras aqui, mas esse tipo de pensamento. Olha o pensamento do povo. Qualquer que faz mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo que não está vendo tudo isso? Você alguma vez já questionou a bondade de Deus com relação à sua vida, quando vê o ímpio prosperando? Você pensa, eu me ralo, eu vou à igreja domingo à noite, domingo de manhã, eu sou da escola bíblica, o que mais que eu faço?
eu leio, eu procuro fazer as coisas certas, eu faço o que tem que fazer, e Deus, a mulher que senta do meu lado, aquela fofoqueira, o Senhor deu um carro novo para ela, e eu tenho esse Polo aqui. Eu estou brincando porque o Renato tem um Polo. Vocês entenderam a piada, né? Nada contra o Polo, é um excelente carro, né? Mas o contexto me obrigou agora a fazer a piada. Queridos, sabe esse questionamento que a vida é real? A vida é real, talvez o teu contexto já não seja mais esse do trabalho, mas às vezes a gente tem parente, né? Eu vivi muito isso. Eu tive alguns tios bem ricos, e a minha família não era de posse. E aí eu via os meus tios viajando, os meus primos, e eu falava, aquele safado foi para Disney. Eu não sei nem a cor do rabo do Mickey, né? Eu ficava pensando, né? Eu vou à igreja. Quando eu tinha 20 anos, eu me converti com 15. E aí eu me converti e mergulhei mesmo no evangelho, tudo. Gente, eu fiz aquelas coisas meio que hoje eu não faria mais, mas eu joguei CD fora. Eu tinha disso antes, lembra? Tinha as fogueiras, jogava o CD na fogueira, se desse para buscar de novo, né? Mas não dá, queimou. Eu fiz todas aquelas coisas lá. E aí eu tinha amigos, gente, e daí eu comecei a trabalhar, depois virei seminarista, trabalhar lá na Vila Sandra, pegava eu saí de Pinhais e para ir para Vila Sandra, não sei quem conhece. Era maravilhoso, assim, eu não tô desdenhando disso, era maravilhoso por tudo que eu vivia, assim, mas era custoso. Pegar o busão lá, parava, nem lembro mais o caminho, mas parava no terminal do Campina do Siqueira, depois no terminal do Campo Comprido, e depois eu pegava o Vila Sandra, que passava na João Dembinski. E aí, então isso demorava 1h30, quando eu saía de Pinhais e chegava. Só que você imagina assim, terminava o culto da manhã, 11 horas, aí era 11h30 eu saía. Eu chegava em casa 2 horas da tarde, e depois às 6 e pouco, porque tinha que chegar antes, eu tinha que estar lá. Então já chegava 4 horas, eu estava saindo. Então às vezes eu conseguia abrigo lá, eu almoçava por lá mesmo e tal. Mas por que eu estou dizendo? Porque eu olhava os meus amigos. Nada de Deus, de evangelho, de nada. E eles, gente, era só prosperação mesmo. Que eu inventei essa palavra agora, inclusive. Era só coisa boa, juro para vocês. E eu ficava assim, gente. Poxa Deus, eu contei a história para vocês já quando eu estava aqui no ponto de ônibus, na 7 de setembro, que eu falava assim, Deus, o Senhor não me ama. O Senhor não me ama, eu estava que nem o povo. Em que nos tem amado? Parou o fusquinha da velhinha, abriu a janela e falou, ei garoto, nunca duvide que Deus te ama. Fechou a janela e foi embora. Isso aconteceu com você também, filho. Não precisa ser a velhinha do fusquinha. Pode ser lá, você ligou a televisão, você passou, viu o outdoor, alguém falou aqui do teu lado e aquilo bateu com o que você estava pensando, você, poxa, Deus, me perdoa. Então Deus, Ele constrange a gente assim. E esse amor de Deus, Ele é maravilhoso à medida em que, mesmo quando eu olho para todos quantos estão prosperando, e na minha perspectiva não valem nada, né? Às vezes na perspectiva do Evangelho também. Deus pode dizer para nós assim, não olhe para eles. Não olhe para eles. E o próprio texto vai dizer isso para nós. Deus poderia consumir. Eu vou citar aqui alguns erros do povo, citados no texto. Vocês me oferecem pão imundo, Deus diz para o povo. Olha que forte isso. Só para você entender o que acontecia, lembra que o povo tinha que oferecer animais, tinha que oferecer sacrifícios, e aí tinha todo o ritual. Algumas vezes, era caro o animal, a oferta. Tanto que, por exemplo, quando Jesus lá chega no templo e fala que eles eram ladrões do templo, vira a mesa, não é porque não podia vender coisas. Quem vinha de longe para oferecer em Jerusalém sacrifício, ele não carregava o sacrifício com ele. Como é que eu vou carregar um animal quilômetros? Então eu trazia o dinheiro, comprava o animal na porta do templo, ou a farinha, ou azeite, seja o que for, e aí eu oferecia o sacrifício. O problema é que eles estavam inflacionando o preço.
Eles estavam colocando os valores muito altos, querendo lucrar com o que era santo. Aquilo não era para lucro, aquilo era para sacrifício, então ninguém tinha que lucrar com aquilo. Por isso que Jesus diz, vocês estão lucrando com a minha casa, vocês são ladrões do templo. Não é? Então, deixa eu lembrar por que eu disse isso agora. Quando eu estava falando do sacrifício. Então, como era caro, o animal puro, o animal limpo, o que alguns faziam? Pegavam o dilacerado. Por exemplo, o leão matou a ovelha no campo, a ovelha está lá morta. O que alguns faziam? Pegavam essa ovelha, poxa, é animal, e levavam o dilacerado, fedendo carniça às vezes, para oferecer no templo. Deus fala, vocês acham que eu vou aceitar isso? Isso é sacrifício que se apresente? E ele diz isso então, vocês me oferecem pão imundo, que pode ser aqui também a carne. Vocês pedem o meu favor, mas não são capazes de me entregar o mínimo. 1:9. 1:12. Vocês chamam a mesa da comunhão de imunda. Eles estavam blasfemando a mesa. Quando eles sentavam com os seus, falaram assim, por que eu estou nesse lugar aqui? Olha, isso é fortíssimo. Para mim o verso 13 é muito forte. Vocês dizem que isso tudo, esse relacionamento todo, esse sacrifício todo, isso tudo é canseira. É como se eles dissessem, olha, eu estou cansado desse negócio de igreja. Eu estou cansado desse negócio de ter que viver isso. Eu estou cansado desse negócio de ter que abrir mão disso. Eu estou cansado. Você está cansado? Você está cansado de Deus? Os vossos conselhos são ruins, Deus diz. Verso 2:8. Capítulo 2:8, tá? Os vossos conselhos são ruins. Tem feito muitos tropeçarem. 2:9. Vocês são parciais quando aplicam a lei. Capítulo 2, verso 14. Vocês estão sendo desleais com as vossas esposas. E aqui ele fala essencialmente de traição. Bom, ele poderia consumir o povo. Ele poderia fazer isso. Ele é Deus. Quer saber? Ele falou que não faria um segundo dilúvio, né? O arco-íris é sinal disso. E o diabo deturpa tudo quanto Deus faz. Ou tenta fazer isso, né? Então, porque o arco-íris se transforma depois num símbolo oposto àquilo que é a aliança de Deus. E aí o diabo faz isso mesmo. Bom, olha o que Deus diz, 3:7, capítulo 3, verso 7. Aqui é o amor de Deus espalhado. Capítulo 3, verso 7. Vocês são como seus antepassados. Abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim, e eu voltarei para vós. Ele, diante de tudo aquilo, diante de quem o povo era, diante de quem a gente é, diante de toda a premissa de que Deus é onipotente, Ele não precisa de nós, Deus não tem pena de nós. Deus não sente pena. Não tem um momento que Deus olha para nós e fala assim, mas se eu acabar, coitado dele. Deus não tem esse tipo de sentimento. Deus é justo, e Deus é santo, e Deus é onipotente. Então ele poderia, com a sua santidade sendo ofendida, e pela sua capacidade, seu poder, aplicar o juízo sobre as nossas vidas, nos consumindo. Mas ele não faz isso. Ele diz assim, voltem para mim, e eu voltarei para vós. Mas vocês perguntam, aí a cara de pau do povo, como é que vamos voltar? Em que temos que voltar? E o povo questiona. Bom, Deus, e aí nesse contexto, Deus responde uma questão específica aqui no capítulo 3, verso 8 a 12. Eu vou ler com vocês. Capítulo 3, verso 8 a 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Queridos, sabe o que Deus está falando para nós aqui? Procurem ter a consciência tranquila, e eu vou sustentá-los.
Procurem viver uma vida reta, e eu voltarei para vocês. Descansem na santidade que vocês buscam. Procurem viver uma vida parecida com Jesus Cristo. E tudo quanto vocês precisam para viver bem, eu darei. Vocês podem descansar. Parem de olhar para o ímpio. Parem de olhar para quem prospera. Passem a olhar para o seu compromisso com Deus. Tenha um compromisso sério com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem ter uma vida reta. E depois disso, simples, descanse. Provai-me nisso, diz o Senhor. Deem os dízimos, cumpram um compromisso com o Senhor. Provai-me nisso. E se eu não vos abrirei as comportas do céu na vossa direção. Voltem para mim, e vocês verão se eu não voltarei para vós. Eu estou aqui oferecendo a minha mão, povo. Eu estou oferecendo, eu não sei como você se sente. Eu não sei em que pé você está na sua relação com Deus. Mas Deus está dizendo para você, volte para mim, e eu retornarei para vós. E como é maravilhoso, você já viveu isso, amado, ter uma vida diante de Deus, em que você coloca a cabeça no travesseiro e diz, Deus, eu sei que eu não valho nada, eu sou pecador, mas muito obrigado, porque eu tenho vivido uma vida reta, eu tenho buscado ao Senhor. Uma vez eu escutei de uma senhora, algo que na época me assustou, eu achei isso aí deve ser heresia, e hoje eu já acho que não é. Ela disse assim, eu sei que eu sou pecadora, mas eu não lembro a última vez que eu pequei. É justa essa frase ou não? É justa. Tem pecado oculto. Tem pecado oculto meu. Eu peco sem eu saber. Mas conscientemente, lembrar, quando foi a última vez que eu te ofendi, Deus? Ô, louvado seja o seu nome. Eu peço desculpa e perdão, Senhor, porque eu sei que eu te ofendo toda hora, com os meus pensamentos, mas deliberadamente, eu não tenho mais investido contra o Senhor. Eu abandonei aquelas coisas que eu sabia que te ofendiam. Perdoa por tudo quanto ainda te ofende, e os meus olhos não foram abertos, ou eu ainda não enxerguei. É isso, e aí você pode descansar. Bom, por fim, capítulo 3, verso 13 a 18. Olha só. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti, Senhor? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Gente, é isso que muitos fazem sem falar. Tem muita gente que abandona a Deus porque começou a achar que a vida é difícil, começou a achar que não vale a pena, porque buscava as bênçãos de Deus e não o próprio Deus, e aí começou a ficar estranho, não era isso, e vai embora. Bom, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é incrível. Por fim, Deus está dizendo assim para nós, descansem, porque tudo quanto tem te ofendido, porque todo o esforço que você tem oferecido a Deus, essa vida que você ainda encara por vezes como uma vida de muito sacrifício, de muita abnegação, ela vai valer a pena, pela recompensa que você terá. Não espere ter o céu na terra, não espere viver o céu na terra. Amados, nós os surpreendemos por vezes, com a atitude de pessoas que não têm a Deus, esperando que o mundo se converta ao cristianismo sem o Espírito. Eu explico. Recentemente nós vimos aí uma série de propagandas, brinquei com a propaganda do carro, brinquei, mas é sério, tem a propaganda lá, me ofendeu. Eu respeito a sua posição, mas eu quero dizer, se você pensa de forma contrária, mas eu quero dizer que, biblicamente, e a gente pode conversar sobre isso, a Bíblia pressupõe que aquilo está errado.
Bom, tem outro tipo de propaganda que nós vimos lá, que também de um óleo, que é assim. Bom, aí eu conversando com um colega esses dias, ele disse assim, porque sabe que muitos devolveram o carro, o prejuízo foi grande, e ele disse assim, Ricardo, esquece isso. Essas ações não são para nós, são para a geração que está chegando, são para aqueles que estão vindo. Eles sabem, você acha que dá um ponto sem nó? Eles sabem que isso vai ofender a população mais tradicional, os cristãos, esse pensamento judaico-cristão mais conservador. É lógico que isso vai ofendê-los, mas não, eles estão dispostos a pagar o dano, o preço para isso. Essas propagandas, elas são para a geração que está chegando. E isso me fez pensar. Bom, não só isso, outras coisas nos ofendem, né? Você que tem um contador lá, por exemplo, né, tem que fazer um imposto de renda agora. É muito comum, não são todos os contadores, tá? Amém? Mas é muito comum que o contador te ofereça uma possibilidade um pouquinho diferente para você não pagar o X. Dá para pagar menos X, porque ele pode fazer isso com aquele outro que ele está também fazendo, e vai, cruza aqui, faz lá e faz acontecer. Não precisa nem ser contador, gente. Eu citei o contador, não quero de forma alguma ofender contador aqui. Pode ser qualquer profissão. Qualquer profissão tem os bons e os ruins, ponto. Mas aí você pensa, poxa, só eu que não faço. Como é que eu vou no mercado de trabalho, como é que eu como empresário vou sobreviver fazendo tudo certo? Quando alguém me oferece um contrato, quando alguém me oferece uma possibilidade de emprego, mas eu sei que sai um pouco do meu bolso para ir para o bolso de alguém, eu penso, mas se eu não aceitar, outro vai aceitar. E eu vou perder uma oportunidade. Por que eu também não posso? E aí esse é o Evangelho, que nos convida a dizer não para tudo quanto aquilo que ofende a palavra. Se você está disposto a viver a palavra, você tem que estar disposto a sofrer esse dano. Ponto. Porque senão você vai viver o Evangelho que você criou, o Evangelho que só lhe beneficia, e que quando ele não concorda com você, aí você faz aquilo que você quer. Aí não é o Evangelho de Jesus Cristo, é o seu Evangelho. Agora, tudo isso é difícil. Tem que pagar o preço. Aí Jesus diz assim, vale a pena. Deus diz assim, vale a pena. Porque o dia em que eu voltar, eu separarei o joio do trigo, e eu vou buscar os meus, e vocês viverão em um lugar maravilhoso. Eu estava dizendo de esperar que as pessoas se comportem como quem não tem Cristo. Gente, essas coisas todas não são para nos surpreender, não devem nos surpreender. Ah, mas o mundo está assim, está cada vez pior. Gente, como é que eu quero que alguém que não foi alcançado por Deus, não tem o Espírito de Deus, tenha comportamento de quem tem? Não existe isso. Quando eu olho para uma situação, agora as pessoas estão desejando, como o apóstolo Paulo fala, né? Estão deixando o seu jeito natural. Gente, quem não tem Deus, vai sempre deixar o seu jeito natural. Eu não posso ir lá na Câmara dos Deputados, vereadores, que agora vai uma lei que todo mundo tem que fazer aquilo que a Bíblia pede. Não existe isso, gente. Vai fazer aquilo que a Bíblia pede quem tem Deus. Quem não tem Deus vai fazer o que quiser. Por que eu estou surpreso com isso? Eu tenho que estar surpreso e eu tenho que estar indignado quando a igreja, aqueles que conhecem, esses não estão vivendo. Essa tem que ser a minha surpresa e a minha indignação. Aqueles que se dizem alcançados, esses não estão vivendo. Sou eu e sou você. Nós precisamos viver esse Evangelho, porque a gente só vai descansar em paz. A gente só vai poder dizer, muito obrigado, Senhor, porque o teu sustento vem. O Senhor voltou para mim, o Senhor está comigo. Eu posso ir firme, eu posso ir seguro. E como é bom viver assim, seguro. Porque você pensa, Deus, eu estou contigo, Deus. Vai dar certo. Porque você tem vivido uma vida reta. E no final de tudo isso, vai valer a pena. A tua vida aqui pode ser difícil, a tua vida pode ser por vezes até miserável aos olhos do colega que está sentado ao lado, não necessariamente, mas que você conhece, mas pouco importa, porque o teu critério de felicidade, de sucesso, não é o critério que o mundo lhe impôs. O teu critério de sucesso e de felicidade é viver ao lado de Deus. Está aqui na palavra. Eu posso ir lá no meio do mato, encontrar uma pessoa que não tem nada, e ela é firme com o Senhor, e ela é a pessoa mais rica da face da terra. Eu posso encontrar uma pessoa que tem tudo, e ela é a pessoa mais pobre da face da terra, porque ela não tem o melhor tesouro, que é Jesus Cristo. Vai valer a pena.
E quando eu vivo assim, eu deixo de ser escravo dessa vontade de ter mais. Eu preciso mudar de carro, eu preciso ter uma casa nova, eu preciso não sei o quê. Meu Deus do céu, eu vou me aposentar e eu não vou ter dinheiro. Eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu não tenho uma aposentadoria ainda. Eu preciso casar, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou dizer que não sei o quê? Para! Que vida medíocre, que escravidão mental. Viva ao lado de Deus e diz: Deus, eu confio no Senhor. Amor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho amor. E é amor por você, amor por Deus. E nós vamos para cima, nós vamos vencer. Deus vai abrir as portas. Eu não preciso de um carro novo, eu preciso de um carro que me leve. Se deu a partida, pegou, glória a Deus. Não é assim? Uma vez estava no busão, o cara falou assim: carro bom é aquele que pega na partida. Antigamente era assim, não era? É que hoje já é difícil você pegar um carro quando pega na partida. Mas quem já teve os carrinhos lá de trás, sabe? Carro bom é aquele que já foi. Eu tinha um 47 que eu ligava com um palito de sorvete. E não é mentira. A chave não precisava ser chave, precisava qualquer coisa que enfiava e virava assim. Pegava, o alarme era tirar o cabo da vela. Não tinha alarme, né? Não tinha seguro. Como é que eu vou fazer o seguro no 47? Tirava o cabo da vela e levava. O bandido só leva se tiver um cabo de vela na mão. Não vai ter. E eu brinco disso, mas isso foi pedagógico na minha vida. Eu sempre queria um carro, Deus me dá um carro, e eu tentava convencer Deus que eu precisava de um carro. Deus, se Senhor me der um carro, eu vou dar carona para as pessoas, eu vou evangelizar elas. E tal, a gente fica nessa, vamos convencer Deus. E Deus me deu um carro, me deu um 147. Não ria. Que alguém pode ter um 147. Se bem que um 147 hoje é top. Você tem um 147 hoje, eu fui atrás de um 147, juro para vocês. Eu quero ter um 147 de novo. E eu fui e está caro, dependendo, bem ajeitadinho. E Deus me deu um 47, era coisa incrível, todo mundo tirava sarro. E aquilo me foi tão legal, porque assim, eu estava na fase, eu tinha 18 anos, com um menino de 18 anos, o que ele quer? Fazer moral com as meninas. É isso, basicamente. E todo mundo chegava naquela época, o carro top era o Escort novo, Golf. A Golf ainda tem, né? Escort nem tem mais, né? Golf ainda tem. Chegava todos meus amigos lá e eu com 47. E um 47, não sei se você sabe, mas eu não sei se todos os carros são assim, eu já vou encerrar. Os carros são assim, mas um dia, eu nunca me esqueço desse dia. Eu fui dar uma carona para uma menina que eu estava querendo paquerar. Eu estudava lá na Federal, no Politécnico, e naquele dia ela pediu carona. E eu falei, caramba, ela pediu carona, bora. Justo naquele dia, vazou o cano, que sai do cano de escape lá, que leva a fumaça para o cano de escape. Ele saiu, desconectou. E o ar do cano de escape entrou pelo ar do carro, então começou uma fumaça branca dentro do carro. Eu saí com o extintor na mão, ela saiu correndo, passei uma vergonha. Deus não queria que eu casasse com ela. Deus faz essas coisas. Mas sabe que eu estou dizendo isso? Eu fui feliz com aquele 147. Fui. E era glória, ele tinha apelido, era o Trovão Azul. Pobre dá apelido para carro, tá? Você, né? Pobre dá apelido para carro, dá nome para o carro. Né? Mas eu fui feliz com ele. E eu seria feliz, né? Enfim, por quê, gente? Não porque eu sou incrível, mas eu tenho as minhas lutas também. Mas eu tenho procurado, e eu queria que você também procurasse viver contente em qualquer situação. Tem pouco, tem muito, descansa em Deus, Ele tem visto a prosperidade dos maus, pouco importa, porque a tua recompensa, ela é eterna e está na glória, em nome de Jesus, amém? Pai querido, obrigado por esse texto de Malaquias, o Senhor exorta tanto o povo, o Senhor exorta o povo, o Senhor chama o povo ao arrependimento, mas em todos os momentos o Senhor faz questão de dizer que os amava. O Senhor faz questão de dizer que estava cuidando deles, apesar deles. Essa é uma mensagem do Senhor para nós essa noite, Pai. Obrigado que o Senhor cuida de nós, apesar de nós. Mas o Senhor também nos faz um convite ao arrependimento, ao retorno. O Senhor disse ao povo aquilo que diz a nós essa noite. Voltem para mim, e eu voltarei para vós. Em que precisamos voltar, Senhor? Que os nossos olhos se abram, nos faz pessoas que te buscam mais sedentas pelo Senhor, nos faz pessoas apaixonadas pela oração, apaixonadas pela leitura bíblica, pessoas que diante de uma oportunidade duvidosa, preferem dizer não, do que negar a tua palavra. E obrigado porque a esses o Senhor promete sustento,
Provai-me nisso, diz o Senhor, e eu vos abrirei as comportas do céu. Abre as comportas do céu em nossa direção, Pai. Se há alguém aqui essa noite precisando muito, Pai, de uma bênção, precisando muito sentir esse amor, de forma materializada mesmo, com dinheiro, com emprego, com um comportamento diferente de algum familiar, Deus, abre as comportas do céu. Em nome de Jesus nós cremos nisso, Pai. E dá confiança, dá fé. E que nessa nossa mania de questionar em tudo, nos repreende, Pai. Que quando o Senhor disser para nós, eu vos tenho amado, a gente possa dizer, não em que nos tem amado, mas sim, muito obrigado, porque eu tenho sentido o teu amor. E que o Senhor possa se agradar de nós, para satisfazer então os desejos do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.